A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Aqui no versículo 22 do capítulo 13 vai dizer que os discípulos olhavam um a um, duvidando de quem seria, duvidando de quem era que ia trair o Senhor, duvidando de cada um deles, meus irmãos. Eles estavam na expectativa de ver quem é que ia trair, meus irmãos, mas estava muito óbvio. Estava muito óbvio que ia ser Judas. O comportamento dele, meus irmãos, é um comportamento esquisito. Você vê que é uma coisa esquisita, meus irmãos. Ele é uma pessoa estranha, porque não tem muito feito dele aqui no Evangelho. O Evangelho não diz precisamente como é que é a personalidade dele, meus irmãos, mas obviamente era ele. Algumas falas dele, meus irmãos, denunciavam ele. Ele era uma pessoa muito ligada nas coisas da terra, ligada no dinheiro, afeiçoadas ao dinheiro, meus irmãos. Ele era uma pessoa que mudava a forma de falar, uma pessoa meio estranha, meus irmãos. Era uma pessoa meio controversa, meus irmãos, que você tem que ficar cabreiro com esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa ainda existe. Meus irmãos, aqui Jesus já estava sabendo do que ia acontecer. E João, aqui no capítulo 6, meus irmãos, Jesus vai dizer que um deles seria o diabo, um deles teria a personalidade do diabo. Um deles, meus irmãos, ia trabalhar contra o evangelho, contra o reino, meus irmãos. E era isso que Judas estava fazendo. Judas o tempo todo estava trabalhando, meus irmãos, contra o evangelho, contra o reino de Deus. Judas não estava interessado, meus irmãos, no reino de Deus. Judas não estava mais interessado na palavra revelada, na palavra da vida. Judas não estava nem na inércia, meus irmãos. Judas, ele estava seguindo o seu próprio caminho, seguindo a sua própria convicção. Judas estava fazendo aquilo que dava na telha dele. Judas estava agindo, meus irmãos, conforme ele queria. Judas aqui, ele estava fazendo a sua própria vontade, a sua própria, andando em comunhão com a sua própria vontade. Judas, meus irmãos, abandonou a mão de um chamado tão grande, meus irmãos, que Deus no futuro ia colocar Saulo no lugar dele, meus irmãos. Saulo, meus irmãos, aqui nessa época, presumo eu que ele ainda estava estudando, né, com Gamaliel, né, e Judas com o chamado desse na mão, meus irmãos, ele troca tudo por nada. Ele troca tudo isso por uma morte, meus irmãos, por uma morte que não dá nem para descrever o nível. Mas era necessário que essas coisas acontecessem para que se cumprisse conforme na Escritura. Era necessário tudo isso se cumprir conforme é o poder de Deus, meus irmãos. Deus nos orienta, Deus nos ensina, meus irmãos. Eles estavam olhando um para o outro, duvidando de quem seria. E tem uma tradução da Bíblia, meus irmãos, que Judas diz: porventura sou eu, Rabi? Ele diz: sim, é você mesmo. Meus irmãos, imagina a cara de todo mundo quando Jesus fala que é ele. Meus irmãos, Jesus já estava olhando o cinismo dele. Jesus já estava olhando para quem ele era, meus irmãos. Jesus já sabia quem era ele. Que ele não se deixou ser modelado, de ser trabalhado pelo poder de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, não se deixem levar pelas aparências, meus irmãos, mas estejam sempre com o coração no Evangelho e fazendo a vontade do Senhor, porque essa é a vontade de Deus, que nenhum dos seus filhos se perca. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.